Irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos continuar a leitura e a reflexão nessa carta, agora com os versos 1 e 2 do capítulo 3. Romanos 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Até aqui somente. Nós vemos aqui, irmãos, a continuação então da reflexão que o apóstolo Paulo está fazendo a respeito da condição espiritual de judeus, de gentios, e a argumentação toda dele vai chegar na conclusão de que judeus e gentios são igualmente pecadores, igualmente carentes da graça de Deus, igualmente necessitados da obra de Jesus Cristo. Ou seja, não há, em essência, uma virtude a mais nos judeus. Então, aqui ele faz essas duas perguntas retóricas. Qual é a vantagem do judeu? Né? Se tem esses dois grupos tão distintos, e essa distinção era muito comum nesse primeiro século, tem alguma vantagem o judeu? Se ele está na mesma condição que os demais, tem alguma vantagem? Qual é a utilidade da circuncisão? Para que serve? E aí a própria resposta do apóstolo Paulo é: sim, há muita vantagem, sim, há muita utilidade sob todos os aspectos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, ser um judeu é algo positivo, é algo que é bom, eles têm alguma vantagem, eles têm coisas que são boas, que encaminham eles para a verdade. Então, muita sob todos os aspectos. E é interessante a gente lembrar de como o apóstolo Paulo fazia na sua missão, na sua obra evangelizadora. Quando ele chegava numa cidade, o primeiro local que ele buscava era uma sinagoga. Ele buscava sinagogas por quê? Porque lá se reuniam os judeus aos sábados para abrir a palavra de Deus, ler e meditar na palavra de Deus. E ele fazia isso porque os judeus já tinham a palavra e já tinham, portanto, uma ponte. Estava ali posta uma ponte para que eles pudessem compreender o Evangelho. Afinal de contas, os judeus aguardavam, com base no Antigo Testamento, aguardavam a vinda do Messias, aguardavam a vinda do Salvador. E a mensagem que Paulo anunciava era exatamente a chegada do Messias, a chegada do Salvador, o Cristo, o Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele pregava isso, ele buscava os judeus. Então ele está dizendo, olha, tem muita vantagem, eles têm vantagens. Mas qual que é a principal vantagem que os judeus têm em relação aos outros povos, em relação aos gentios em geral? O versículo 2 diz: principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Essa palavra oráculos, a gente, acho que faz uma ideia talvez um tanto equivocada do que seja a palavra oráculo na língua portuguesa, mas na língua grega aqui é simplesmente a palavra logos, que a tradução mais simples da palavra logos é a palavra. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, principalmente porque aos judeus foram confiados a palavra de Deus. As palavras de Deus. Tá? Então, o oráculo não tem a ver com uma coisa supersticiosa, uma coisa meio miraculosa, um negócio meio diferente. Não, oráculos aqui é simplesmente a palavra. Paulo está dizendo, olha, eles têm muita vantagem, especialmente porque Deus confiou a eles a sua palavra.
E, de fato, meus irmãos, os judeus, o povo judeu, é um povo privilegiado em muito sentido. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm o Antigo Testamento todinho. A nossa Bíblia, que é composta de Antigo e Novo Testamento, né? A parte do Antigo Testamento, ela é idêntica à Bíblia hebraica. Muda um pouco a organização dos livros, mas é a mesma Bíblia. Então, o que nós vemos é que o povo judeu, eles receberam a palavra de Deus, eles foram usados por Deus para preservar esse livro e esse livro chegar até nós. Então, a gente deve muito ao povo judeu, nesse sentido, né? Porque Deus decidiu se manifestar a eles, e eles foram os portadores, os bibliotecários da igreja. A igreja cristã recebeu dos judeus a Bíblia do Antigo Testamento. Então, eles foram os receptores, os bibliotecários do Antigo Testamento. Então, isso é maravilhoso. Se você observar na sua Bíblia, lá na primeira ou segunda página da sua Bíblia, tem um índice. E lá tem os 39 livros do Antigo Testamento. Todo esse conteúdo faz parte da Bíblia hebraica, como eu disse, com algumas pequenas diferenças em termos de organização e tudo mais, mas é o mesmo livro, ou os mesmos livros. Nós temos aí, no início do Antigo Testamento, o que conhecemos como Pentateuco, ou os livros da lei, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que contam a história desde o início da criação do mundo, a formação do povo judeu, né, a partir do chamado de Abraão. Vemos os patriarcas, a história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, seus 12 filhos, a escravidão do povo no Egito, depois o seu êxodo, ou seja, a saída do povo do Egito de volta para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então nós vemos uma longa história de peregrinação, Deus se manifestando de modo muito especial, dando a sua lei para o seu povo. Então esses são os 5 primeiros livros. Depois vem Josué até Ester, que são os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São livros que contam a história, desde o momento em que eles entram na Terra Prometida com Josué na liderança, todas aquelas guerras. Um momento posterior a isso, quando vieram os juízes, eles não tinham um rei, então Deus levantou juízes para governar essa nação. Depois o livro de Ruth, que conta um pouco a história de um momento difícil desse período dos juízes, em que uma família se desloca para a terra de Moabe, depois a mulher, né, retorna de lá, viúva, sem os seus filhos, mas traz consigo a sua nora. E essa história é importante na história da redenção, justamente porque essa moabita se tornará ali a antecessora, né, a precursora, juntamente com Boaz, daquele que viria a ser o Messias, né? Vem Boaz, depois eu não me lembro os nomes agora, mas vai vir Davi e assim por diante até chegar em Jesus. O livro de Samuel, que conta essa transição do período dos juízes para o período da monarquia. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, livros do período da monarquia e a derrocada de Israel como nação. Aí Esdras e Neemias contam um pouco a história do retorno e do restabelecimento do exílio de volta para a terra de Canaã, para a terra deles. E o livro de Ester, que conta uma história do período em que o povo estava exilado, eles estavam espalhados entre as nações, e Ester é uma mulher que Deus usa para a preservação do povo de Deus, para que eles não fossem exterminados. Depois vem o conjunto de livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros muito interessantes, muito importantes para a nossa edificação, né?
E na sequência, Isaías até o final são livros proféticos. Primeiro os profetas que a gente chama de maiores, tem mais conteúdo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são os livros dos profetas maiores, e depois de Oséias até Malaquias, os livros dos profetas menores, livros em geral mais curtos. E aí, esses profetas todos, de Isaías até Malaquias, a gente vê não uma sequência muito cronológica, é preciso ter bastante atenção no estudo desses livros para entender de que momento eles estão falando, se é do período do período dos reis, né? Ou se é do período do exílio, ou se é do período do retorno do exílio, o pessoal precisando restabelecer a vida religiosa e tudo mais. Então, tem vários momentos aí que os profetas abarcam, né? Então, essa é a Bíblia hebraica, esses são os livros, são as palavras de Deus que Deus conferiu ao povo judeu. E, meus irmãos, eu gostaria de encerrar essa breve reflexão aqui, né? Os judeus têm uma grande vantagem em terem recebido de Deus a sua palavra, né? E nós também, nós a igreja, nós povo de Deus, temos também essa vantagem em relação aos gentios. Nós temos a palavra de Deus, né? Nós temos as Escrituras nas nossas mãos. E nesse dia que é o dia da Bíblia, eu queria deixar um incentivo, uma mensagem motivacional, vamos dizer assim, para que cada um de nós, meus irmãos, no próximo ano, adotemos um plano de leitura bíblica. Tá? Eu ia trazer, acabei me atrasando um pouco para chegar, mas eu imprimi pelo menos um modelinho para os irmãos pegarem, se quisessem, mas tem muitos modelos de planos de leitura que nós podemos adotar e disponibilizados na internet, né? Um deles eu vou disponibilizar hoje à noite, após a mensagem do culto à noite. Tá? É um plano de leitura bienal, muito interessante, que um irmão presbiteriano de uma outra igreja, esse pastor, ele tem uma editora, então ele tem publicado muita coisa legal, e é um plano que vem cada dia dizendo quais capítulos se deve ler, um espaço para responder algumas perguntas de reflexão sobre esse texto, e já tem ali também, na mesma página, não sei se é uma ou duas perguntas ou parágrafos dos textos confessionais, do breve catecismo, do catecismo maior, e isso tudo, e que tem a ver com a leitura, né? Então, eu acho muito interessante a gente poder divulgar isso, de repente alguns dos irmãos quererem fazer. Nessa leitura bienal, depois eu posso confirmar, mas ao final de 2 anos vai ter lido uma vez inteiro o Antigo Testamento, 2 vezes inteiro o Novo Testamento, se não me engano, 2 vezes o livro de Provérbios. Então, assim, é um material bem interessante para quem quiser seguir, né? Mas tem muitos outros modelos de leitura bíblica em 10 meses, em 1 ano, enfim, fica aí esse incentivo para que a gente adote um plano de leitura no ano que vem, façamos isso com disciplina, com dedicação, porque os resultados, o fruto disso é muito grande para a nossa vida espiritual, né? Então, que Deus nos abençoe, nos dê um coração alegre por termos a palavra nesse dia.